Bem-vindos ao Semente Digital, um podcast BCN sobre educação. Hoje o tema do nosso podcast é a aprendizagem das emoções. O professor Marco Bento esteve à conversa com a professora Samantha Moura sobre a importância da inteligência emocional na educação e as estratégias para promovê-la em sala de aula. A BCN agradece a ambos por aceitarem o nosso desafio. Antes de mais, lembramos os nossos estimados ouvintes para subscreverem o nosso podcast e ficarem atualizados sobre futuros episódios. Iremos convidar educadores de várias áreas para falar sobre temas relevantes para o presente e futuro do ensino. Para saber mais sobre soluções EdTech e dicas sobre tecnologia educativa, visite bcnsistemas.pt ou a nossa loja bcnonline.pt. Sejam muito bem-vindos ao nono episódio do podcast Semente Digital. Hoje, aliás, como tem sido o hábito, temos tido excelentes convidados e hoje vamos falar sobre a aprendizagem das emoções, sobre esta questão da inteligência emocional, e para isso contamos com a presença da professora Samantha Moura. Muito obrigado pela presença, Samantha. Primeiro que mais... porque é com muito gosto que te recebemos aqui, e desta forma a primeira questão que toda a gente quer saber é quem é a professora Samantha Moura. Olá, obrigada pelo convite. A professora Samantha Moura é uma pessoa de pessoas, uma sonhadora que gosta de olhar para dentro da caixa e pensar fora dela, uma apaixonada pelas áreas da neuroeducação, do pensamento crítico e das novas tecnologias, é que se pode chamar novas, não é? Exato. São novas tecnologias com 30 anos, não é? Sim. Venho de uma família de criativos e, portanto, acho que essa parte do que é criar, inventar, inovar vem muito também desse lado mais familiar. Para além disso, sou professora de primeiro ciclo no Colégio de Gaia, onde também acumulo as funções de responsável da educação inicial, ou seja, pré-escolar e primeiro ciclo. E para mim a escola tem que ser um lugar feliz. Muito bem. Portanto, posto este primeiro statement, não é? esta primeira apresentação, a questão é que, para falarmos da aprendizagem das emoções, eu penso que a primeira etapa é esclarecermos o que é isto da aprendizagem emocional. Até porque hoje fala-se muito em aprendizagem emocional. Aliás, os próprios currículos, não é? Quando se fazem ofertas de emprego, fala-se muito nesta ideia da questão emocional. Eu tenho algumas dúvidas que nós, na verdade, saibamos o que é isto da aprendizagem emocional, não é? Não é só dar uns beijinhos aos alunos, para não? Não tem nada a ver com isso. Salvo seja, não é? Sim, isso também é importante, o afeto é muito importante, mas não, a inteligência emocional tem muito a ver com primeiro, nós sermos capazes de reconhecer as nossas emoções, e depois perceber que emoções é que estamos a sentir, porque é que as estamos a sentir e de que forma é que as podemos gerir. E só depois é que eu posso conseguir fazê-lo no outro. Portanto, ajudar o outro a identificar, ajudar o outro a aprender a gerir as emoções. Por isso é muito importante para quem lida com pessoas, e neste caso mais especificamente com crianças e tem que fazer esse trabalho, que antes de o fazer, faça consigo próprio. Ou seja, eu fiz formação nessa área, procurei aprender o que era isso da inteligência emocional, aprender a reconhecer as minhas emoções, aprender porque é que elas aparecem, em que contextos e de que forma é que eu as posso gerir, não é? Que estratégias é que eu posso arranjar para as gerir. Só depois é que eu estou preparada para poder trabalhá-las com os inspirar alunos. Os outros a fazê-lo. Okay. Como é que, portanto, como é que faz essa abordagem com uma turma? Ou seja, quais são as etapas para que possas, na verdade, colocar em prática esse contexto de aprendizagem emocional? Numa fase inicial, primeiro ensinar as emoções principais, não é? Normalmente são 5. Quais são, já agora? Sim, a tristeza, a alegria, a repulsa, o medo e a raiva. Pronto, às vezes há autores que utilizam um ou outro, mas pronto, estas normalmente são as principais e são aquelas com que os meninos lidam, não é? no dia a dia. Estamos a falar de crianças do primeiro ciclo, crianças que é o teu ciclo, contexto, criança, não é? Sim, sim, okay. Mas facilmente é trabalhado e eu acho que é importante cada vez mais cedo, portanto, desde o pré-escolar, eles já terem esta
educação emocional, não é? Okay. Ir falando disto. Depois, perceber que o nosso corpo dá-nos muitas pistas e, portanto, quando eles estão a sentir uma determinada emoção, que pistas é que o corpo dá para a podermos identificar. E depois também estratégias, como é que eles podem fazer esta gestão. Claro que isto por si só não é suficiente, ou seja, não basta dar uma aula sobre isto e já está. Depois no dia-a-dia, a nossa postura também dos próprios professores, a linguagem que utilizamos com os alunos, não é? Trabalhar também aqui a questão do Grow Mindset e do Fix Mindset, não é? Portanto, o tipo de linguagem que faz o nosso cérebro crescer, não é? E trabalhar estas questões socioemocionais. Estar também atento aos comportamentos dos alunos em todos os contextos possíveis, não só dentro da sala de aula, porque a aprendizagem não se faz só dentro da sala de aula e, portanto, nos intervalos, durante os almoços, também é importante. E quando eles trazem essas questões para dentro da sala de aula, não é dizer, espera aí agora que eu tenho matemática para trabalhar e, portanto, se aquilo surgiu naquele contexto, é importante abordá-lo e trabalhá-lo. Também trabalho muito à base de histórias, porque eu acho que para essas idades... Ou seja, aproveitas a literatura infantil para abordar esses contextos emocionais. E acho que falta muito no nosso currículo literatura também nessa área. Portanto, acho que também devia ser de leitura obrigatória. Algumas obras realmente são muito importantes e que ajudam os alunos, porque eu acho que partindo das histórias para eles é mais significativo, não é? Porque vivem aquela aventura e identificam-se com os personagens ou não. E, portanto, acho que trabalhar... E acabam por expressar-se, não é? Sim. E depois já há sempre um diálogo em torno da história. Acho também que é muito importante, e eu procuro trabalhar isso, embora não faça também parte do currículo, os alunos perceberem como é que o cérebro funciona, porque as nossas emoções vêm de lá e depois tudo tem que ter Nós, para aprendermos, temos que sentir e temos que experienciar e, portanto, perceber como é que o cérebro funciona ajuda depois os alunos a perceberem como é que eles próprios funcionam, porque é que aquilo acontece, porque é que quando têm uma dificuldade bloqueiam, não é? Ou ficam com receio e, portanto, acho que aprender sobre o cérebro é muito importante. Para mim foi importante. Eu fiz esse trabalho primeiro, lá está, comigo, fui explorar um bocadinho, por isso é que eu gosto muito também da parte da neuroeducação, acho que é muito importante, porque ajuda-me também a perceber como é que eu posso ajudar os meus alunos. Sim, essa é uma componente que mais à frente também gostava de explorar, porque, na verdade, que isso implicou da tua parte um investimento profissional. Sempre. Sim, que devia ser eterno à vida do professor, é verdade, mas nesse campo em concreto da inteligência emocional, isso é fundamental, não é? Sim. Porque sem isso não tinhas essas competências para agora poderes trabalhá-las com esse grau de eficiência com os alunos, não é? Sim, porque nós para trabalharmos alguma coisa temos que perceber de onde é que ela vem ou porque é que acontece e, portanto, as emoções vêm do nosso cérebro, nós somos o nosso cérebro e, portanto, se não o percebermos, dificilmente depois conseguimos gerir comportamentos e trabalhar as questões humanas. Tenho aqui uma curiosidade. Suponho que tens, que é uma coisa muito comum no primeiro ciclo, não é? A frustração. Não é? Sim. Alunos frustrados com milhares de coisas, não é? Porque está a brincar com o outro e o outro não lhe emprestou, não quis, e ele vem ter com a professora depois do intervalo e diz: professora, o João não me emprestou e eu estou muito triste. Aquela tristeza, na verdade, parece-me que pode ser uma frustração. Sim. O que é que fazes? É assim, primeiro perceber que é importante que eles sintam frustração. Ou seja, nós não podemos estar sempre ali a pô-los numa redoma, porque eles precisam de a sentir para também facilmente depois aprender a gerir essa frustração. Agora, claro que eu tenho que perceber que eu sou o cérebro adulto. Portanto, o professor tem que, e os adultos estão à volta da criança, pais também, ajudá-los na estratégia para resolver isso, ajudá-los nesse não é? sentido. E perceber também que quando uma criança vem ter connosco por causa de um problema que para nós pode ser uma coisa mínima e banal, para eles é significativo e, portanto, temos que levar aquele problema como algo que é sério para ele e importante. E, portanto, dar essa importância ao assunto. Mas falar com ele calmamente, porque se uma criança está irritada, nervosa, não é? Ou a chorar ou aflita, tudo aquilo que nós dissermos, não podes fazer isso, olha que é errado, olha que não sei o quê, não vai entrar nada, portanto não vai ter qualquer efeito. Portanto, primeiro de tudo é preciso acalmar a criança, dizer, olha, eu percebo que tu te estejas a sentir assim, mas se calhar não, vamos acalmar primeiro e depois vamos conversar, pronto, e tentar que a criança se acalme e então depois falar com ela, perceber, ouvi-la. Sim, para não disputar depois outro tipo de emoções. Não é? Ou então quando alguém está a gritar e nós falamos por cima mais alto,
não vai entrar nada, não é? Portanto, e o professor tem que ser exemplo. Como é que eu posso querer que a criança faça determinada ou melhor, que não grite, que não fale alto, se eu depois falo alto e grito na sala, não é? Porque as crianças aprendem muito com o exemplo. E, portanto, eu acho que é um bocadinho isso, não nos esquecermos que eles são crianças, levar os problemas deles com a seriedade que eles merecem, porque para eles são sérios, para nós podem não ser, mas para eles são, e perceber que o que é que exige aquele momento. Portanto, se a criança está irritada e enervada, ela precisa de calma, não é? E isto depois também se ensina aos alunos. Portanto, o equilíbrio das emoções todas é a calma. E, portanto, perceber, não é? A própria alegria em exagero pode ficar descontrolada e, portanto, perceber também que eu também, quando estou demasiado alegre, tenho que arranjar formas de me acalmar, não é? Estou tão alegre, vou contra um aluno, caiu. Não, às vezes não é por mal, é o próprio entusiasmo leva a que isso aconteça. Sim, e essas estratégias baseiam-se essencialmente naquilo que é o teu diálogo ou consegues transformar isso em algo mais tangível? Sim, eu acho que há muita coisa que tem que ser também dialogada e conversada e os alunos perceberem que têm um lugar seguro para poder falar sobre as suas preocupações e que não estão a ser julgados. A primeira ideia que eu percebi é dar-lhes o espaço para isso. Sim. Espaço e tempo. Sim, dar espaço, mostrar que é importante sempre, escutar, mas escutar com atenção, estar atento. Estás mesmo a fazê-lo. Se eventualmente naquele momento eu não puder escutar porque estou ocupada com alguma, dizer, olha, aguarda só um bocadinho que a professora agora não te pode dar atenção, mas daqui a bocadinho já falamos. Pronto, e ele perceber também isso, mas perceber que o professor se preocupou e que ouviu, que escutou. Depois a questão também de olharmos nos olhos da criança e falarmos diretamente para ela, e às vezes até se for necessário baixarmos ao nível dela, né, para estarmos ali mais próximos, criar mais proximidade. E depois também uso diferentes estratégias. Posso usar através das histórias, uso muito o diário das emoções, também já lhe chamamos o diário do encéfalo, por causa do cérebro, quando trabalhamos a questão do cérebro, portanto uso muito a questão do diário, porque eu acho que a escrita, e lá está, uma forma de trabalhar também a escrita, mas que eu acho que a escrita faz muito mais sentido quando é sentida, quando tem significado. Por exemplo, para mim aqueles textos de vamos escrever sobre a primavera. O que é a primavera? Claro. Ainda por cima agora as estações nem há primavera, nem inverno. Pronto. Mas acho que tudo que seja mais significativo para a criança é mais fácil de... Sim, onde eu coloquei uma emoção, aproprio-me. Exatamente, pronto. E depois focar muito, por exemplo, o dia-a-dia, focar muito aquilo que foi o positivo do dia, porque a tendência é nós, mesmo os adultos, correu muito bem durante o dia. Houve uma coisinha só assim, num determinado momento que correu mal. O nosso foco, o nosso pensamento vai para aquilo e parece que o resto do dia já não corre bem por causa daquilo. E as crianças é igual, não é? Portanto, focam sempre naquilo que é o mais negativo. Portanto, pensei, então vamos pensar 3 coisas positivas, por exemplo, do nosso dia de hoje. E obrigá-los, ao início é muito difícil para eles também. Mas obrigar, lá está, a fazer este mindset, não é? Faz isso no final de uma aula? Por exemplo, sim. Quando os alunos já são capazes de escrever, portanto já fazemos o diário, mas vou procurando. Acho que também é preciso, nós temos que conhecer bem os alunos que temos à nossa frente para saber de que forma é que podemos chegar até eles. E, portanto, eu nunca utilizo as mesmas estratégias com grupos diferentes da mesma maneira. Portanto, depende muito do grupo, de quem tem à minha frente e daquilo que eles precisam. Mas o diário é uma das coisas que eu gosto bastante de utilizar. O diário é algo que é mesmo usado todos os dias? É mesmo usado todos os dias, sim. E eles vão compilando essas, vou-lhe chamar, a catarse, sim. Não é? Vai ficando compilada, é um diário de bordo. Sim, eles vão fazendo esses registros, sim. É uma coisa que é partilhada entre eles ou é só entre o aluno e a professora? Ou tu permites que eles, na verdade, partilhem com o grupo algumas coisas, outras são mais pessoais e eles preferem só escrevê-las? Por exemplo, há situações em que se estivermos a fazer uma apresentação, por exemplo, pergunto sempre se o aluno quer partilhar, se não quiser, é uma coisa privada, não precisa. Também já fizemos, às vezes, a troca do diário para que sejam os outros a dizer algo de positivo, por exemplo, sobre o colega. E então o outro colega escreve no diário para ficar registado. Portanto, isto depois vai um bocadinho daquilo que há necessidade de, se eu sentir que a turma
não é tão unida, se calhar criar então aí mais dinâmicas. E, por exemplo, esse é um exemplo em que fazemos a troca dos diários, eles no diário do colega têm então que fazer uma observação positiva, dizer algo positivo sobre o colega, o que é que mais gostou, o que é que mais aprecia naquele colega, mas isso depois, lá está, vai sendo gerido consoante a situação e o grupo que tem à frente. Isso parece-me muito interessante. Agora, tenho aqui algumas dúvidas e gostava de ouvir a tua opinião sobre isso. Parece-me que o facto de estares no primeiro ciclo, o regime de monodocência, não é? Portanto, é um professor que está muitas horas com a turma ao longo da semana. Portanto, não me parece que esse modelo é um modelo que é mais típico com crianças mais novas e que, a partir do momento que eles passam por uma pluridocência, que há um afastamento enorme entre os alunos e os professores. E essa inteligência emocional que deveria, de facto, ser trabalhada e nas fases de transições de ciclo, por exemplo, quando um aluno vai do 4º ano para um 5º ano, que sente parte desse sentimento de desfazamento e da mudança de ciclo é, acima de tudo, porque deixou de ter um professor que está mais atento e passou a ter muitos professores onde só alguns estão atentos. Sim, eu acho que é difícil. Eu, em 2019, penso que em 2019, eu não estava com uma turma só, eu estava com um projeto lá no colégio, o projeto Sou Mais, e a ideia era trabalhar um bocadinho tudo isto desde o pré-escolar ao 9º ano. E, portanto, tive essa experiência de poder estar em diferentes níveis. E realmente é diferente, é muito diferente. Eu lembro perfeitamente de ter colocado uma questão a uma turma de 4º ano, uma questão que era: o que é que me faz eu ser quem sou? E a conversa fluiu, que eu também tenho um curso em filosofia com crianças e, portanto, também trabalho muito isso com os alunos e, portanto, a forma como eles argumentam, como eles não têm receio de dar opinião sobre as coisas, mesmo que não esteja errado ou certa, também é outra questão do certo e do errado, também às vezes pode ser as duas coisas, não é? O tipo de abordagem e de resultados que eu obtive com o 4º ano, depois tentei reproduzir no 9º ano. Foi horrível. Eu coloquei aquela pergunta e ouvia silêncio de volta. Ou seja, há muita falta de trabalho de pensamento crítico e isto é assustador. E não só pensamento crítico, porque depois a parte da inteligência emocional é a mesma coisa. Portanto, isto é muito assustador, porque depois têm receio de dizer, dar opinião, têm receio de falar em frente aos colegas. É o receio de errar em alguma coisa que possam estar a dizer. E nota-se que não estão habituados a que lhes peçam para dar opinião. Não é? Há muito aquela coisa de que os alunos não têm eles que dizer. Eles só vão consumir, não é? Exato, não. Eu acho que os alunos têm muito a dizer e muito. É assim, a escola é para eles. Portanto, eu acho que eles têm que ser elementos. São elementos fundamentais na construção da escola e, portanto, é preciso dar voz aos alunos para os ouvir. Agora, é evidente que se isto não for trabalhado desde o início, depois vai ser muito difícil mais tarde, mas o que é certo é que o nosso cérebro está em formação até aos 25 anos, mais ou menos. Portanto, é preciso... Mesmo o dos homens? Sim, mesmo os homens. Achava que demorasse mais tempo. Não, é mais ou menos 25 anos, mais coisa, menos coisa. Mas a ideia é um bocadinho essa, ou seja, o trabalho não pode ficar estanque no pré-escolar, estanque no primeiro ciclo, tem que ser dada uma continuidade. E tenho pena depois de não ter continuado com o projeto, não foi porque a escola não quis, não foi por isso, porque eles gostaram do projeto em si, mas foi porque depois tive que assumir uma turma, porque a colega que estava com a turma foi embora, e portanto acabo por fazer um bocadinho mais esse trabalho mais direcionado à turma com que estou. Pronto, embora eu faça questão de conhecer os alunos que tenho à minha volta, independentemente de serem meus ou não, meus, da turma que estou a lecionar, não é? E se me procurarem e pedirem ajuda, estou lá e ajudo, porque eu acho que numa instituição os alunos são todos nossos. Eu vou insistir aí nessa ideia, porque parece-me que é aí que está há uma falha grave, não é? Que é porque grande parte das vezes nós ouvimos dos alunos dizer que não gostam de ir à escola, não é? Eu acho que essa é uma questão para qualquer professor, quer dizer, eu enquanto professor, independentemente do local ou do nível, quer dizer, eu não gostar de ir à escola, isso é assustador, porque eles passam ali a vida. Certo. E grande parte das vezes tem a ver com a questão relacional, não é? E
como é que se lida com isso? Como é que se lida com o facto de não é tanto no primeiro ciclo, não é? Porque os alunos gostam sim, desse espaço. Por isso é que eu estou a insistir um bocadinho nos níveis seguintes, que é se tivesses que recomendar ou dar uma sugestão de como é que isto se pode trabalhar para que um aluno goste de ir à escola, em grande parte das vezes é porque na verdade não tem esta inteligência emocional desenvolvida, não é? Porque tem medo de se expressar, e agora disseste isso, tem medo de se expressar, tem vergonha de o fazer, e porque me parece também, por isso é que essa é a questão, é como é que nós podemos ajudar os nossos colegas professores a trabalhar este tipo de questões, porque tem muito que ver com a questão relacional, não só dentro da turma, como até fora dela, não é? E o facto de, se calhar, se um professor vai só com esta ideia de entregar conteúdo, mas eu acho que tem que partir daí. Eu acho que o professor tem que perceber que precisa de ferramentas para fazer diferente. Só que às vezes o problema é reconhecer que o problema também está do nosso lado. E foi isso que me aconteceu. Eu deparei-me com algumas situações comportamentais e estava a ensinar coisas que eu sentia que os alunos não estavam a gostar, ou então não estava a conseguir chegar até eles como gostaria. E o meu primeiro pensamento foi: eu tenho que mudar alguma coisa. Mas eu acho que não é, esta mentalidade não é a mentalidade comum. A mentalidade comum é a sociedade, são os alunos, são os encarregados da educação. Eles agora são isto, porque antigamente era de outra forma. Sim, não é? Sim, mas depois os encarregados da educação é o mesmo pensamento, a culpa é dos professores, ou seja, a culpa está sempre do outro lado. Mas eu acho que cada pessoa tem o seu papel na educação, porque assim, eles são alunos, e mas são essa pessoas, consciência. não é? E todos têm que ter um papel interveniente na educação da criança. E claro que uma criança aprende muito melhor se gostar de aprender, se gostar da pessoa com quem está a aprender, se sentir motivado para aprender. E, portanto, é preciso que o professor crie uma boa relação com os alunos. Eu penso que todos nós conseguimos, e qualquer pessoa que nos ouça, tem certamente um professor, pelo menos, é? Do qual conseguiu construir uma relação e que se recorda. E aquilo que recorda é a questão emocional. Não se recorda dele porque porque ele me ensinou matemática de uma forma brilhante, porque, quer dizer, ele recorda-se da conexão emocional que teve com esse professor, não é? E eu acho que isso prova o que tenho estado aqui a dizer. Aquilo que eu gostava é que nós, na verdade, nos lembrássemos de mais do que um professor, não é? Sim. E é esse o desafio que te estou a fazer, tu achas que isto devia ser incluído, enfim, estou já a pensar na formação inicial, na formação contínua, como é que tu vês isso? Ou seja, o que é que sugerias? Acho que sim, na formação inicial era importantíssimo. Na minha formação inicial não tive muito disto, isto depois é uma necessidade que eu senti mas porque eu senti, mas se calhar há muitas pessoas que nem sequer são tão despertos para isto, não é? E é preciso ir muito à procura, e eu leio muito e invisto em formação, e portanto, mas as próprias escolas... Mas existe formação? Existe formação, existe. Eu acho que as próprias escolas podem apostar nesse tipo de formação. Agora, também é preciso que haja vontade de mudar, que eu acho que também falta muito, não é? Não sei se é vontade, se é medo, ainda não consegui perceber muito bem, mas acho que há professores que são muito aversos à mudança. Não achas que também pode ter a ver com o facto de nós somos um país que ainda tem uma ditadura muito jovem? Uma democracia muito jovem, que ia um bocadinho a boca para a verdade. Temos uma democracia muito jovem e que a escola confunde autoritarismo com autoridade. Sim, também. E esta diferença dentro de uma sala de aula faz com que, se calhar, com que eu não desenvolva essas competências que estás a dizer. Há muitas pessoas que educam para a obediência e não para o respeito. Exato. Isso são duas... Eu no meu dia-a-dia com os alunos tenho muito cuidado no tipo de palavras que utilizo e faço questão que eles percebam o significado. E duas das palavras são essas. Portanto, eu não digo vais porque eu estou a mandar ou vais... A professora fez-te um pedido, podes respeitar. Olha, a professora respeitou-te, achas que estás a respeitar a professora e, portanto, isto é importante, mas é importante, não é só dizer, é importante o professor também aplicar isto no dia-a-dia, mas eu acho que ainda temos muito aquela educação do tem que obedecer, tem que ser porque eu estou a mandar, porque eu é que sei, porque eu é que sou adulto. Ok, é verdade, cada um tem o seu papel, mas todos são importantes para que haja educação, porque senão não...
Agora, isso lembra-me aqui de uma outra questão, é que o facto de estar a fazer esse tipo de trabalho com os teus alunos, é como é que depois isso se relaciona com aquilo que acontece em casa, com os pais, não é? Porque se não houver essa coerência, o teu trabalho pode cair por terra, não é? Ou seja, como é que trabalhas esta mesma questão com as famílias dos teus alunos? Eu, por acaso, acho que tenho uma boa relação ou pelo menos procuro ter sempre uma boa relação com os encarregados de educação, com os pais, com as famílias, e tenho a vantagem de, uma vez que estou num colégio que vai desde o pré-escolar até ao 12º ano, já acompanho muitos alunos, desde que os tenho até que os deixo, e mesmo às vezes aqueles que saem do colégio continuam a manter contacto e a estar com eles, e portanto é bom ver também o impacto que esse trabalho teve, mesmo que às vezes depois nos outros ciclos isso não aconteça, mas acaba sempre por ter algum impacto. No caso dos encarregados de educação, eu acho que tem que ser muito à base do diálogo e mostrar resultados também, e perceber e eu acho que os alunos acabam por mostrar isso depois em casa. Eu lembro perfeitamente de uma aluna que me disse assim: sabes, professora, eu quando cheguei a casa e disse à minha mãe que sabia o que era empatia, ela disse que só tinha aprendido isso quando estudou para ser enfermeira, que achava muito importante, e portanto eles acabam por levar. Agora, isto tem que ser rotina, isto tem que ser hábito, porque nós somos pessoas de hábitos e portanto isto tem que se criar. Eles acabam por, mas também é importante que os pais em casa falem com os alunos, não é só perguntar: o dia correu bem? Aquelas partes sim e não. Sim, lá está, era essa a questão. Não é? Portanto, é preciso... Tens esse diálogo e dás tempo para que aconteça esse diálogo em sala de aula. Como é que, na verdade, passas a mensagem para os pais de que eles também precisam de dar tempo e ter tempo para dialogar com os filhos, não é? Em vez de vai para a cama porque eu quero. Claro, é? Sim. É assim, não é sempre fácil, porque depois há aquela coisa de que às vezes estamos a invadir o espaço que é a educação em casa, não é? Pronto, e nós também não queremos que os pais invadam. Pronto, mas acho que desde o início é importante ter um diálogo aberto e falar com os pais sobre a importância desta relação. Rir-nos com os pais, para além dos momentos... Sim, nós temos a vantagem o colégio é um espaço aberto, ou seja, os pais vão buscar as crianças, vêm, e muitas vezes ali temos alguns momentos em que conversas simples e falamos e perguntamos então como é que está, e também lá está, já vamos criando essa relação de proximidade também com os pais, e eu acho que isso é importante. E portanto não tem que ser numa marcação formal, às vezes os pais estão por ali e nós aproximamos, vemos e então como é que está a correr? Eu falo muito com os alunos que já estão no 5º e no 6º e vejo os pais e vou e pergunto então, e como é que está a correr? E está a correr bem? Olha, professora, ela continua a aplicar aquilo que a professora dizia, não sei o quê. Portanto, eu acho que lá está, tentar criar também proximidade com os pais, ter sempre um diálogo aberto. Uma das coisas também que eu faço agora com a turma que estou do 1º ano é, todas as sextas-feiras mando uma newsletter para os pais daquilo que foi trabalhado, mas mando de forma também a passar algumas mensagens. Vais fazendo alguma formação, não é? Exatamente, olha, esta semana trabalhamos o tema da empatia, eles perceberam que era importante desta forma, e portanto eu acho que também é uma forma de chegarmos até aos pais, sem impor, não é? Mas dando se calhar dicas e sugestões daquilo, porque às vezes os alunos também não contam tudo em casa e portanto eu não o fazia, mas senti necessidade agora que peguei no grupo outra vez desde o 1º ano, fazer esse trabalho, porque acho que é uma forma também dos pais irem acompanhando, até porque eles passam mais tempo connosco do que com os próprios pais em casa, e irem estando a par daquilo que está a ser trabalhado e de certa forma também irem fazendo esse reforço em casa com eles. Fazem sempre, nem sempre, mas que noto que há efeito e que há impacto, sim. Muito bem. Como é que vês a relação que atualmente a escola tem com a família? Ou seja, há um momento em que há alguma proximidade, não é? Talvez nos primeiros anos, e depois isto vai se diluindo e a dada altura nós chamamos os pais à escola e os pais não vão, exceto para uma festa eventualmente, pode haver porco no espeto, não é? Ou uma sardinha assada. E isso é dramático porque a relação entre a escola e a família é fundamental. Todos nós sabemos, a literatura diz-nos que é fundamental, a experiência diz-nos que é fundamental, e há um desfazamento, ou melhor, ou só se vai à escola quando tudo é negativo, então estamos na escola, e também só comunicamos com os pais também muitas vezes no mesmo sentido, que é ele está-se a portar mal, ou seja, é por questões comportamentais ou de avaliações, não é? Como é que vês isto?
está, eu acho que aí também tem que partir um bocadinho também dos professores, não só chamar os pais à escola para isso, não é? E proporcionar se calhar outro tipo de atividades em que possa haver essa articulação entre casa e família. É assim, eu acho que há de tudo. Eu acho que há pais que realmente são muito preocupados e procuram e gostam de estar a par, outros se calhar às vezes até demais, mas pronto, mas eu acho que é sempre bom. Há outros que fazem da escola um depósito das crianças, não é? Entram às 7 da manhã, saem às 7 da noite e nem aparecem quando são convocados para ir. E depois há aqueles pais que aparecem, mas só para dizer que foram. Há outros que não, que fazem questão, e às vezes até são esses que nem precisavam tanto de lá estar. Portanto, eu acho que há de tudo. Agora, acho que a escola também tem esse papel importante de tentar chamar os pais à escola, não só para receber as notas, não só porque o aluno teve um mau comportamento, mas por outras situações. Agora, é assim, tem que ser pelos dois lados, não pode ser só de um, não é? Consegues sugerir assim, alguma estratégia ou colaboração que pudesse tornar esse processo eficaz? Ou seja, para que escola e família pudessem ter uma relação mais saudável? Porque, na verdade, estavas a dar o exemplo de todos os pais. Há pais que fazem da escola um depósito. Aliás, há uma grande maioria de pais que vê a escola como um depósito, que, a bom da verdade, é preciso dizer, também é uma função da escola, que é ter os alunos no tempo que os pais precisam para trabalhar. Certo. Embora esse não é o principal papel da escola. A questão é, como é que se passa uma mensagem, a mensagem que estás a passar para os alunos, seja ela esta mensagem emocional e este desenvolvimento de competências emocionais, mas também o desenvolvimento de competências académicas, mas como é que passas essa informação para pais que, na verdade, eu ia dizer uma coisa e ia dizer que não são pais, não é? Mas pode ser muito puxado, mas como é que se chega a esses pais? Pois Ou como é que podemos chegar a esses pais? Pois é difícil, é uma questão que tem que ser refletida e é importante, mas realmente quando não há vontade de uma das partes, não é? É complicado. Eu acho é que não podemos desistir, não é? Temos que arranjar formas de chegar aos pais, mas nós vemos isso até às vezes quando marcamos alguns eventos, algumas formações para pais e tudo, normalmente vão aqueles que à partida até se calhar nem precisavam, e outros que não aparecem. E como é que se lida depois com os alunos? Porque os alunos depois sentem isso, não é? E transportam essa emoção para dentro da sala de aula. Não é? Aqueles que têm um suporte familiar intenso e aqueles que não o têm. Como é que depois lidas com isso e qual é o teu tipo de estratégia com esses alunos? A ideia eu tento justificar um bocadinho, olha, se calhar o pai não pôde por causa disto, ou a mãe não pôde por causa disto, pronto, ou até aquelas situações em que ou não têm pai ou não têm mãe, que também acontece, sim. E portanto também é importante fazer essa gestão, mas pronto, tem que ser com muita calma, falar com eles. Acabamos por ser nós a tentar arranjar ali não sei se é bem uma desculpa, mas tentar explicar o porquê da pessoa não vir, e às vezes nem sabemos nós próprios a razão, não é? Mas temos essa sensibilidade de tentar explicar. Eu, por exemplo, eu não sou nada apologista da questão do dia do pai e do dia da mãe nas escolas, chamar os pais e as mães, porque assim, nem todos têm a possibilidade de ir, e às vezes até têm a vontade, mas por questões porque estão a trabalhar, claro. E eu sei que nem toda a gente pensa desta forma, mas eu acho que depois há aqueles que não têm pai, não têm mãe, e vai um avô, porque é referência masculina e feminina, mas não é a mesma coisa, e portanto eu acho que há situações em que devemos realmente chamar, e se calhar, por exemplo, celebramos o dia da família, em vez do dia do pai e do dia da mãe, pronto, e criamos atividades e dinâmicas, e aí pode ir qualquer familiar, e vai quem quer também, se não quiserem. Portanto, normalmente fazemos em horário fora do horário letivo, e portanto se a família não puder ir, não vai, mas o menino também não está lá e não sente tanto. É uma boa estratégia. E não sente tanto. Mas lá está, tem que haver da parte da escola também esse chamar dos pais e trazê-los mais para a escola, mas se os pais também não quiserem,
torna-se um bocadinho difícil. Não é? E como é que fazes a gestão das tuas aulas, tendo em conta que tens esse teu foco de desenvolver competências emocionais e ao mesmo tempo, como é que se chama aquilo? Currículo. Essa coisa esquisita. E tens aquela coisa do desenvolvimento académico, não é? Exato. E de competências e as aprendizagens essenciais. Sim. Como é que articulas, não é? Porque quem nos está a ouvir pensa assim, ok. Ela passa a vida só nisto. E os alunos, como é que eles aprendem aquilo que é fundamental, não é? Porque estamos a pensar que o resto não é. Claro. Portanto, já estamos aqui a fazer a primeira divisão e a segunda divisão. Não é? Sim. É assim, eu acho que como tu vês o desenvolvimento emocional na primeira divisão, como é que colocas o resto também no mesmo nível? Sim, eu acho que, é assim, não se trabalhando a parte emocional, que é a base, tudo o resto não vai ter o impacto que nós queremos. Portanto, também há que ver aqui prioridades. Essa é já uma boa justificação, não é? Se eles não estiverem bem, podem estar a dar tudo o que quiserem, que eles também não aprendem. Prioridades. Mas depois eu acho que há conteúdos que facilmente se consegue articular, se calhar não como está chapa 5 nos manuais, mas eu também não me cinjo pelos manuais. O manual não é a minha Bíblia. Dá-nos um exemplo. O manual não é a minha Bíblia, portanto, eu queria muitos recursos e eu sou uma adepta das tecnologias e eu acho que as tecnologias têm muitos bons recursos para poder trabalhar nesse sentido. O vídeo, por exemplo, não é? Sim, o vídeo. O vídeo é um bom recurso. Os jogos, eu também jogo muitos jogos de tabuleiro, crio muitos jogos de tabuleiro com eles e eu acho que tudo tem que implicar emoção, movimento e aprendizagem conjunta, não é? E eu acho que o manual restringe muito em muitas coisas. Estamos a falar, como é que trabalhas essas competências emocionais com as competências académicas? Sim, e depois também é olhar um bocadinho para o currículo e ver se calhar há coisas que eu preciso de perder um bocadinho mais de tempo, se calhar tenho que me focar um bocadinho mais na parte do currículo, mas se calhar há outras que eu consigo ajustar ou interligar ou dar uma abordagem diferente e que não preciso de aprofundar tanto e portanto não preciso de perder tanto tempo naquilo. Por exemplo, a parte da escrita é muito fácil porque os meninos tendo o vocabulário para se expressarem, na parte da escrita eles utilizam com frequência, por exemplo. Mas tu partes sempre ou seja, trabalhas uma emoção e com base nessa emoção depois vais trabalhar matemática, português, tudo meio. É assim ou não? Vê se eu percebi. Não. Eu acho que não há necessidade dessa articulação porque isto das emoções tem que ser no convívio do dia-a-dia. Ou seja, às vezes num próprio diálogo vamos imaginar, até o próprio aluno está com dificuldade num exercício. É a minha vez assim, não consigo. E para quem já tem este trabalho feito, e eles às vezes são eles próprios que se corrigem uns aos outros, assim, não é não consigo, é ainda não consigo. E portanto, às vezes na própria linguagem e na forma como eles encaram os desafios, e que é outra coisa que não há problemas na minha sala de aula, há desafios. Pronto, porque é desafio é que nos estimula a tentar. Pronto, e por isso o trabalho das emoções não tem que ser só curricular. Não é? Em toda a dinâmica de sala de aula, este trabalho pode ser feito através do diálogo, na resolução de um desafio, na forma como eu encaro um exercício que estou a fazer, num trabalho de grupo, a dinâmica de grupo, a comunicação, a forma como eles comunicam, quando surge um conflito, ok, então como é que o vamos resolver? E então paramos para analisar o que está a acontecer. Ou seja, não tem que necessariamente ser... Sim, vou parar a aula, não vou dar português para trabalhar a tristeza, a alegria e a raiva. Não tem que ser assim. Pode ser interligado com o próprio contexto. Percebi que a questão do vocabulário e do tipo de vocabulário que usas parece-me que é um fator determinante. Muito, já percebi. Sim. Seria, enfim... mas isso é uma questão de formação naturalmente para que nós nos habituemos a alterar o nosso discurso. Certo, porque eu própria às vezes, não é? Sim, porque eu própria às vezes não digo e eles é que me corrigem. A professora disseste, tem razão. Pronto, a professora vai corrigir, mas também é bom o erro, a questão do erro. Portanto, pois a professora também erra então, faz parte. E portanto, e às vezes até faço questão de errar de propósito para perceber se eles estão atentos e para serem eles próprios a chamar a atenção. E depois a dizer, não, mas a professora também pode errar. E olha, e o que é que acham? Vai chorar a professora porque errou?
Eles, não, pois, até acho engraçado e tal, pronto. E lá está, ou seja, o exemplo é muito importante e perceber que não é por ser adulto que sou mais ou menos do que eles. Como é que, antes de terminar, mais uma questão que tem que ver com a questão da empatia, que é aliás, uma das emoções que me parece fundamentais na relação professor-aluno e de aluno-aluno e daquilo que na verdade há de ser o aluno na vida, não é? Sim. E como é que se pode promover e trabalhar essa emoção? Ora, eu acho assim, de forma telegráfica, dá-me assim exemplos concretos. Sim. Como é que pode ser trabalhado? Uma estratégia que eu utilizei, que eu acho que teve muito impacto e que ajudou a perceber essa questão, eu criei uma caderneta em que eles tinham com as forças de caráter, portanto isto tem a ver com um trabalho que eu fiz com eles sobre as forças de caráter, e por cada força de caráter que eles observassem nos outros, eles tinham que me vir dizer, portanto, a professora, o aluno tal merece a medalhinha, aquilo eram medalhinhas com carimbos, merece a medalhinha do trabalho de equipa porque fez assim, assim, assim. Ou seja, não podiam ser eles a vir dizer, eu acho que mereço porque, mas o amigo reconhecer no outro. E eu acho que isto, de forma até brincar, e eles nem se apercebem, mas acabam por ter isto e o facto depois de... Porque os outros ficam-lhes reconhecidos a eles. Exatamente. E depois acabam por dizer assim, ele também merece porque... Ok. Portanto, quase como se fosse uma troca de galhardetes. Exatamente. Pronto, eu acho que isto funciona bem, ou seja, não o auto-reconhecimento, porque eu mereço e porque... Mas estar atento ao outro e perceber que o outro teve uma atitude que merece ser reconhecida. Pronto, isso é um exemplo. Outro exemplo é qualquer situação que aconteça ser debatida também em grande grupo com eles. Olha, aconteceu isto, então como é que o podemos ajudar? O que é que podemos fazer? O que é que acham que ele está a sentir? Como é que ele ficou? Como é que não ficou? Pronto, eu acho que às vezes as pessoas têm um bocadinho de receio há determinados temas, preferem falar só com a criança, mas eu acho que há uma riqueza muito maior quando se envolve. Claro que há coisas que são sensíveis e é do foro pessoal de cada um. Mas eu acho que há temas que são importantes trazer para grande grupo e às vezes paro mesmo a aula, o que esteja a fazer e diz, olha, então vamos parar, vamos ver o que é que aconteceu, vamos tentar aqui ajudar a encontrar uma solução. Pronto, eu acho que esses momentos de diálogo em grande grupo e ouvir também o que é que cada um traz e, olha, se calhar tens razão, olha, parece-me uma boa ideia. Pronto, acho que quer a empatia, a compaixão, a solidariedade, eu acho que estes valores podem ser trabalhados assim, desta forma. Usando uma palavra-chave que já aqui usaste, quais são os principais desafios que tu tens enquanto professora? Como é que vês? O que é que sentes com grandes desafios para a profissão? Não, até nem para ti pessoalmente, mas para a profissão de professor hoje? É assim, eu acho que temos que estar presos a um currículo nem sempre é fácil, porque, pronto, apesar de ser possível fazer este trabalho, acho que se calhar há outras coisas que podiam estar e que não estão e que são fundamentais. Eu pronto, tenho alguma facilidade na relação com os encarregados de educação, mas acho que também pode ser um desafio, não é? A relação com as famílias, e vejo isso também por exemplos de outros colegas, até de níveis mais à frente, não é? No meu caso não tenho esse problema, mas se calhar em algumas situações a questão com as lideranças e quem está à frente das instituições, não é? Tem uma visão para a educação, desde logo, não é? Sim, eu acho que, por exemplo, tenho alguma liberdade pedagógica porque veem resultados e confiam no meu trabalho, mas se calhar há muitos professores que se calhar até gostariam, mas não têm, não é? E às vezes acho também que também não vejo lá no colégio essa questão, mas a parte também da colaboração entre colegas e a partilha e a forma como o próprio ensino está organizado. Está dividido por quintas, não é? Sim. Por fim, o que é para ti ser professor? Ser professor é ser uma inspiração, não é? É ser exemplo, é ser aluno com os alunos também, não é? Acho que é importante estarmos constantemente a aprender, e uma definição que eu gosto muito é ser um cuidador de corações. Muito bem. Acabamos muito bem. Agradeço-te muito a tua presença e foi um podcast muito emocional. Né? Espero que sim.
Muito obrigado aos nossos ouvintes. Encontramos-nos no próximo podcast Semente Digital. Obrigada. Até breve. Obrigada. E para todos os nossos ouvintes, obrigado por se juntarem a nós no podcast Semente Digital da BCN. Neste episódio, exploramos a importância da inteligência emocional na educação e as estratégias para promovê-la em sala de aula com a professora Samantha Moura. Não perca o próximo episódio, onde iremos discutir a integração da literacia financeira no currículo escolar. Para nos dar algumas respostas, iremos juntar à conversa o professor Marco Bento e a próxima professora convidada, que é especialista nesta área. Até à próxima!